Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe muito a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, a sua vida e para que você também compartilhe para outras pessoas, tá bom? A gente tem como tema especial e a sua alma como está? Isso é muito importante. Para isso a gente vai ler Juízes capítulo 16, o versículo 16, mas antes disso, rapidamente eu vou contar um pouco dessa história que de repente você até já sabe qual é, que é a história de Sansão e Dalila. Sansão era um homem forte, né? E a sua força estava por conta do seu cabelo. Ele não podia cortar o seu cabelo. E ele tinha um grande propósito, mas infelizmente esse propósito ele não foi cumprido, ele não foi até o fim. O que acontece é que Dalila, por muita insistência, ela queria a todo custo descobrir o segredo. Por que que Sansão era tão valente, era tão forte, né? Ele vencia a todos e a tudo. E aí o versículo 16 diz assim: sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Gente, eu vou ler mais uma vez. Sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Olha só o que acontece, né, quando você está em uma situação onde existe pessoas importunando você. E aí você me pergunta, pastora, o que é importunar? É quando existe pedidos, sabe, constantes, insistentes. Você sabe que a pessoa que mais faz isso é o nosso inimigo, né? O inimigo das nossas almas. O diabo todo dia ele tem, sabe, formas e tentativas de nos tirar da rota, que era aquilo que Dalila estava tentando fazer com Sansão, tirar ele da rota, tirar ele do propósito. E eu pergunto para você, qual é o seu propósito? E quem está impedindo de você cumprir, realizar o seu propósito? Você tem que estar alerta, atenta para isso. E eu quero compartilhar com você aqui porque existem três coisas que aconteceu nessa situação. Primeiro, aquela mulher, ela importunou Sansão. Segundo, ela molestou ele. E aí, por último, ele ficou angustiado. E sobre essas três coisas que eu quero falar rapidinho com você. O inimigo, ele é sagaz. A origem da palavra sagaz significa dizer aquele que entrou e saiu e você não percebeu. E às vezes o inimigo faz isso, ele entra na vida da pessoa, ele entra numa situação, numa circunstância, quer dizer, ele destrói e rapidamente ele sai e deixa a pessoa com aquele problema, com aquela situação sem conseguir, sabe, mediar e resolver. E ele a cada dia ele é insistente, né? O diabo ele é insistente, todos os dias ele importuna a minha e a sua alma. E molestar significa causar mágoas. Quando alguém molesta o outro, ele tá trazendo mágoa, ele tá deixando essa pessoa magoada, ferida. E depois que o diabo ele tenta importunar e ele molesta a vida de alguém, com certeza essa pessoa vai se sentir angustiado. Foi o que aconteceu com Sansão. Você percebe que não foi nada mais do que palavras. Então palavras têm um poder tremendo de levantar, de derrubar. Né? Palavras têm o poder de ressuscitar, mas também de matar a vida de alguém. Né? Meu esposo costuma falar que palavras matam mais do que armas, e é verdade. Então, naquele momento, Sansão foi importunado todos os dias, ele foi molestado, quer dizer, ele foi levado a sentir angústia, né? Ele foi levado a sentir muitas mágoas, muitos sentimentos ruins e por fim ele ficou angustiado. E você sabe que uma pessoa angustiada, uma pessoa ferida, uma pessoa cansada, ela não fica quieta. A sua mente ela não para. Então eu pergunto mais uma vez para você, como está a sua alma? Como você se sente? E o que é alma, pastora? A alma são as nossas emoções. Como está a sua emoção? E aí eu lembrei aqui que tem uma passagem muito incrível, Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim: se alguma coisa deve guardar, guarde o seu coração. Então, eu digo para você neste dia, guarde o seu coração, guarde as suas emoções, porque o inimigo ele é sagaz, né? Ele tenta uma vez, ele tenta outra, e ele vai tentando, sabe? E ele vai tendo resposta de acordo com o nosso comportamento. Não imagine você que o diabo, ele lê o seu pensamento, não. Ele lança uma seta e vê como você reage. De acordo com a sua reação, de acordo com a sua atitude,
naquela situação ele vai começar a focar. E com certeza Sansão, ele demonstrou uma fraqueza naquela área, né? Ele deu uma brecha, ele foi abrindo a brecha. Não subestima o inimigo, não subestima o diabo, porque ele é sagaz, ele é destruidor. Então fica esse alerta. Se você está sendo importunado pelo inimigo todos os dias, se você está sendo molestado pelo diabo todos os dias, não permita isso. Não permita que a sua alma seja angustiada. Se levante hoje, dê um basta hoje, porque a Bíblia diz aqui que no final a sua alma ficou angustiada e levou ele à morte. O que significa a morte? Ele contou o seu segredo e acabou tudo. Não é verdade? Então não permita que o inimigo ele venha tragar a sua vida. A Bíblia diz que o diabo ele veio roubar, né? O ladrão ele veio roubar, matar e destruir. Mas nós que estamos em Cristo Jesus precisamos ter força para nos manter firme e jamais permitir que a nossa alma fique angustiada para que a gente não venha morrer e morrer espiritualmente, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na fé e até a próxima, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos.